Vamos dar continuidade ao nosso estudo da iniciação espírita de Allan Kardec. Nós estamos na 19ª aula. É no diálogo com o sacerdote. E nós paramos justamente quando Allan Kardec apresenta explicitamente as seguintes perguntas a todos aqueles que combatem o Espiritismo no tocante às consequências religiosas. Isso ele falando para o sacerdote. E a primeira pergunta é: qual terá o pior enquinhão na vida futura? Aquele que em nada crê, ou aquele que, acreditando nas verdades essenciais, não admite certas partes do dogma? Segunda pergunta: o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Terceira pergunta: aquele que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas pratica todo o bem que lhe é possível, que é bom e indulgente para com seu próximo, leal em suas relações sociais, estará menos assegurado de sua salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e falta de caridade? Quarta pergunta: o que vale mais aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia, ou a prática desses últimos sem a da moral? E aí Allan Kardec responde, né? Respondi, padre, às perguntas e objeções que o senhor me dirigiu, mas, como lhe disse no começo, sem nenhuma intenção preconcebida de levá-lo às nossas ideias e de mudar suas convicções, limitando-me a fazê-lo visualizar o Espiritismo sobre o seu verdadeiro aspecto. Se o senhor não tivesse vindo, eu não iria procurá-lo. Isso não quer dizer que desprezemos sua adesão aos nossos princípios, se essa tivesse de acontecer. Bem longe disso. Ficamos felizes, na verdade, com todas as aquisições que fazemos e que têm para nós tanto mais valor quanto mais livres e voluntárias. Não somente não temos nenhum direito de exercer coação sobre quem quer que seja, como teríamos escrúpulos em perturbar a consciência daqueles que, tendo crenças que os satisfazem, não vêm espontaneamente a nós. Dissemos que o melhor meio de esclarecimento sobre o Espiritismo é o estudo prévio de sua teoria. Os fatos virão em seguida, naturalmente, e serão compreendidos, qualquer que seja a ordem que forem trazidos pelas circunstâncias. Nossas publicações são feitas com a finalidade de favorecer esse estudo. Eis para esse caso o procedimento que aconselhamos. A primeira leitura a fazer é a deste resumo que apresenta o conjunto dos pontos
mais importantes da ciência. Com isso, podem já ter uma ideia e convencerem-se de que, no fundo, há alguma coisa de sério. Nessa rápida exposição, limitamo-nos a indicar os pontos em que se deve particularmente fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maior parte daqueles que exercem julgamento sobre o que não compreendem ou de acordo com suas ideias pré-concebidas. Se essas primeiras noções provocarem o desejo de saber mais, lerão o Livro dos Espíritos, no qual estão completamente desenvolvidos os princípios da doutrina, e em seguida o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinada a servir de guia àqueles que desejam operar por si mesmos, assim como para aqueles que querem tornar-se conhecedores dos fenômenos. Vem em seguida as diversas obras em que estão desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, etc. A revista espírita é, de certa forma, um curso de aplicações pelos numerosos exemplos e desenvolvimentos que contém sobre a parte teórica e sobre a parte experimental. Para as pessoas bem intencionadas que fizeram um estudo prévio, é para nós um prazer dar verbalmente as explicações necessárias para os pontos que elas talvez não tenham compreendido completamente. Paramos aqui no diálogo, no terceiro diálogo com o sacerdote. O sacerdote ficou satisfeito e ouviu tudo isso que Allan Kardec falou. Agora nós vamos dar andamento, já entrando no segundo capítulo de o que é o Espiritismo. É o capítulo 2. O subtítulo é Noções Elementares de Espiritismo. É as chamadas numeradas do texto correspondente às notas explicativas que começam na página 168. Mas nós vamos começar com as observações preliminares. Nós estamos na 19ª aula. Então, observações preliminares. Primeira observação. É um erro crer que basta a certos incrédulos verem fenômenos extraordinários para se convencerem. Aqueles que não admitem alma ou espírito no homem não podem admiti-lo fora dele. Consequentemente, ao negarem a causa, negam o efeito. Chegam assim quase sempre com ideias preconcebidas e opinião negativa já formada, que os desviam de uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e objeções às quais é impossível responder imediatamente de maneira completa, porque seria preciso para cada pessoa fazer uma espécie de curso e retomar as coisas desde o início.
O estudo prévio tem por resultado responder adiantadamente algumas objeções, cuja maior parte está fundada na ignorância da causa dos fenômenos e das condições em que se produzem. Item 2. Aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas, como se fazem experiência de física ou de química. Daí sua pretensão de submetê-los à sua vontade e sua recusa de se colocarem nas condições necessárias para a observação, não admitindo, em princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo a sua natureza, nem sua maneira de agir, portam-se como se operassem com a matéria bruta e, como não obtêm o que podem, concluem que não existem espíritos. Colocando-nos sob esse ponto de vista, compreenderemos que, sendo os espíritos as almas dos homens após a morte, seremos nós mesmos espíritos, e assim sendo estaremos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação da fantasia dos curiosos. Terceiro item. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados pelo fato de provirem de inteligências livres, não estão nunca à disposição absoluta de quem quer que seja, e quem desejasse obtê-los à vontade provaria a sua ignorância ou sua má-fé. É preciso esperá-los, pegá-los na passagem. E muitas vezes é no momento em que menos se espera que os fatos mais interessantes e mais concludentes se apresentam. Aquele que seriamente deseja instruir-se deve, portanto, manter, nessa como em outras coisas, paciência, perseverança e fazer o que é necessário, pois de outra forma mais vale não se ocupar com o trabalho, com tal trabalho. A quarto item. As reuniões que se ocupam de manifestações espíritas não estão sempre em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para levarem à convicção. São mesmo, me convém concordar, de onde os incrédulos saem menos convencidos do que ao entrar, objetando a quem lhes fala do caráter sério do espiritismo, com as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso não são mais lógicos de que quem julgasse uma arte pelos esboços de um escolar, uma pessoa por sua caricatura ou uma tragédia por sua paródia. O Espiritismo também tem principiantes. Aquele que deseja esclarecer-se não extrai seus conhecimentos de uma só fonte. É somente pelo exame e pela comparação que se pode formar
um juízo. Item 5. As reuniões frívolas têm um grave inconveniente para os novatos que as assistem, por lhes darem uma falsa ideia do caráter do espiritismo. Aqueles que só assistiram a reuniões desse gênero não saberiam levar a sério uma coisa que vem tratada com leviandade pelos mesmos que se dizem seus adeptos. Um estudo prévio lhes ensinará a julgar o alcance de que vem e a separar o bom do mal. Sexto e último item do tema já explicitado, observações preliminares. O sexto é o seguinte: o mesmo raciocínio se aplica aos que julgam o espiritismo por certas obras excêntricas que dele só podem dar uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo não é responsável pelos que o compreendem mal ou o praticam às avessas, da mesma forma que a poesia não é responsável por aqueles que fazem maus versos. É deplorável que tais obras existam, pois prejudicam a verdadeira ciência. Seria, sem dúvida, preferível que só existissem boas obras. Porém, o maior prejuízo é para os que não se dão ao trabalho de um estudo completo. Não existem, sob as coisas mais sérias, tratados absurdos e cheios de erros? Porque seria o espiritismo privilegiado sob esse aspecto, sobretudo em seu início, se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que se admite e o que se rejeita, e não lhe atribuiriam o que ele repudia em nome da razão e da experiência. Vamos passar para o segundo item, que é dos espíritos. Segundo item, segundo subtítulo, né, das noções elementares do espiritismo. Agora vamos falar dos espíritos. O item é sétimo, né? Ele fala assim que os espíritos não são, como se imagina frequentemente, seres à parte da criação. São as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, despojados do seu invólucro corporal. Quem admite a existência da alma sobrevivendo ao corpo, admitirá por isso mesmo a existência dos espíritos. Negá-los seria negar a alma. Oitavo item dos espíritos: fazemos geralmente uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Não são, como alguns o acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas como as do fogo fátuo, nem fantasmas como nos contos de almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, com um corpo como o nosso, porém, corpo fluídico e invisível ao estado normal. Item 9. Quando a alma está ligada ao corpo durante a vida, tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e perecível, que é o corpo. O outro,
fluídico, leve, indestrutível, chamado perispírito. Item 10. Existem, portanto, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito. Princípio inteligente, onde residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O segundo, o corpo, envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. Item 11. Quando o invólucro exterior está gasto e não pode mais executar suas funções, o espírito despoja-se dele, como o fruto e a árvore que se despojam da casca, a serpente de sua pele. Em suma, como se retira de uso uma velha roupa. É o que se chama de morte. 12º item. A morte é apenas a destruição do invólucro material. A alma abunda esse invólucro como a borboleta. Abandona. Perdoe a minha leitura. A alma abandona esse invólucro como a borboleta abandona a crisálida, mas conserva seu corpo fluídico, o perispírito. 15º item. A morte do corpo desembaraça o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, ele não tem mais senão o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e atravessar as distâncias com rapidez do pensamento. E 14º, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser a que chamamos de espírito. Nota do autor. A alma é, assim, um ser simples, o espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo. Seria, portanto, mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, e a palavra espírito para ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente sem ligação material, as palavras alma e espírito são, no uso comum, indiferentemente empregados uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, da mesma forma que se diz que uma cidade habitada por tantas almas, uma vila composta de tantas casas. Porém, filosoficamente, é essencial fazer-se a diferença. 15º item. Os espíritos revestidos de corpo material constituem a humanidade, o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, constitui o corpo espiritual, o mundo invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos sem desconfiar
da mesma maneira que vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência nem desconfiávamos antes da invenção do microscópio. 16º item. Os espíritos não são, portanto, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta se tornarem visíveis quando se assemelharem aos humanos, donde se conclui que, se num dado momento o véu que os oculta à vista pudesse ser levantado, formariam para nós toda uma população circundante. 17º item. Os espíritos conservam todas as percepções que possuíam na Terra, mas em grau mais elevado, pois suas faculdades não são amortecidas pela matéria. Possuem sensações que nos são desconhecidas. Veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não existe a obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é a de estarem temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto, de forma que o que poderíamos esconder de alguém enquanto vivo, não o poderemos mais, desde que ele seja espírito. Pode procurar isso no Livro dos Espíritos, na pergunta 237. 18º. Os espíritos estão por toda parte, estão entre nós, ao nosso lado, influenciando-nos e nos observando sem cessar. Por sua presença constante em nosso meio, os espíritos são os agentes de diversos fenômenos. Representam um papel importante no mundo físico. Constitui, assim, uma das forças da natureza. 19º item. Desde que se admitam a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional admitir-se a sobrevivência das afeições. Sem isso, as almas de nossos parentes e amigos estariam para sempre perdidas para nós. Visto que os espíritos podem ir a todos os lugares, é igualmente racional admitir que aqueles que nos amaram durante sua vida terrestre nos amem ainda após a morte, que venham até nós, que desejam comunicar-se conosco e que se sirvam para isso dos meios que estão à sua disposição. É o que a experiência confirma. A experiência prova com efeito que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que lhes agrada voltarem para junto daqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos pelo pensamento e pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que permanecem indiferentes àqueles que só têm para eles a indiferença. Item 20. O Espiritismo tem por finalidade a constatação e o estudo das manifestações dos espíritos, de suas faculdades, de sua situação feliz ou infeliz e de seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Estando comprovadas essas manifestações, elas têm por resultado a prova
irrefutável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, da sua individualidade após a morte, ou seja, da vida futura. É por isso mesmo a negação das doutrinas materialistas, não mais por raciocínio, mas por fatos. E para terminar essa aula de hoje, nós vamos ao item 21. Quer dizer, uma ideia quase generalizada entre pessoas que não conhecem o Espiritismo é de que os espíritos, só pelo fato de estarem separados da matéria, devem tudo conhecer e possuir a suprema sabedoria. Esse é um grave erro. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, estas não adquirem a perfeição ao abandonar seu invólucro terrestre. O progresso do espírito só se completa com o tempo, e é só gradativamente que ele se despoja de suas imperfeições, que adquire os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se tornasse repentinamente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus pensar que ele permanecerá eternamente em sua inferioridade. Como existem homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, passa-se o mesmo com os espíritos. Existem alguns que são apenas levianos e travessos. Outros são mentirosos, velhacos, hipócritas, maldosos, vingativos. Outros ainda, ao contrário, possuem as virtudes mais sublimes e o saber elevado a um grau desconhecido na Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, pois explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É a distingui-las que devemos sempre dedicar-nos ao estudo de O Livro dos Espíritos, no item Escala Espírita, no Livro dos Médiuns. Fica por aqui a nossa aula de hoje e estaremos à disposição de todos na próxima aula. Muita paz.